Fala galera, bem-vindos ao Papo de DM1. Hoje eu estou com uma convidada bem especial aqui no canal, a Rachel. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, gente, eu sou a Rachel, tenho 26 anos, sou DM há 14 anos, vai fazer esse ano. E fui convidada pelo Bruno, então, para a gente ter uma conversa. Pois é, eu pensei hoje num tópico legal para a gente trocar ideia, que eu acho que acontece com todo diabético. Eu duvido que não já aconteceu com alguém. E eu acho que o tópico é altos e baixos durante o seu tratamento da diabetes. A Rachel tem vários depoimentos legais, eu também tenho vários depoimentos que a gente queria passar para vocês. Então, Rachel, me conta, você já passou por algum perrengue aí, alguma coisa que já desestabilizou durante o controle, períodos bons, períodos ruins? Conta um pouco mais do que você já passou. Bom, eu acho que períodos bons e períodos ruins é algo que vai estar sempre presente na vida de todo diabético. A gente nunca vai viver sempre de períodos altos na nossa vida. A gente sempre vai ter altos e baixos, mas o importante é a gente tentar, pelo menos, se manter em equilíbrio. E só assim, fazendo um histórico de como é assim, meu tratamento com diabetes. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 13 anos. E eu sempre me cuidei muito bem. Eu sempre fui muito regrada, muito certinha. Eu fazia tudo bem como tinha que ser feito. Tomava insulina, eu pesava os alimentos. Você tinha que comer 80 gramas de maçã. Dava 81 gramas na balança. Eu tirava ali um pouquinho para dar as 80 gramas certinho. Eu sempre uso esse exemplo para dizer como eu era regrada. E eu era tão regrada logo nesse meu diagnóstico, eu comecei a tomar insulina, mas eu comecei a ter muita hipoglicemia. E aí, por isso, os médicos começaram a reduzir a minha quantidade de insulina, até que chegou uma hora que eu fiquei só com a insulina basal, eu não ficava mais com a insulina rápida, porque eu tinha muita hipoglicemia, mesmo com super poucas dosagens. Tipo uma lua de mel, né? Eles diziam que era lua de mel. Eu não gostava de ouvir isso, porque na minha cabeça eu dizia, não, eu tô curada. A minha família, não, ela tá curada, mas era lua de mel que eles falavam. Só que a minha lua de mel foi muito estendida, que eles falavam, porque eu fiquei 1 ano sem tomar nada de insulina. Eu me cuidava só com alimentação e exercício físico. E eu era realmente, eu fazia tudo muito certo. E eu tinha 13, 14 anos, e aí falam, né, que essa idade é a pior, é a fase que está com rebeldia, em transição. E para mim não foi a pior fase. Nessa fase eu era muito certinha com tudo. Eu percebo que foi ficando pior mesmo quando eu fui entrando mais da adolescência para a vida adulta, que foi mais assim pelos 18, 19 anos, eu acredito. O que aconteceu? Nunca tinha dado nenhum problema. Eu sempre tive minha glicemia super controlada. Com o tempo depois eu voltei a tomar insulina. Depois de 1 ano de diagnóstico, eu comecei a tomar insulina. E aí minha vida virou de um diabético normal, né? Tomando insulina ali e me alimentando, mas eu não me alimentava da forma como eu me alimentava no início. E aí eu comia as coisas que eram fora do que eu tinha de comer e aplicava insulina para corrigir, como a maioria dos diabéticos acredito que fazem. E aí, com o tempo, eu comecei a ficar meio rebelde. Com o tempo que eu digo já com uns 20 e poucos anos. Por isso que eu pensava, Bruno, nunca me deu nada, nunca me aconteceu nada. Não vai ser agora que vai acontecer. E eu fui deixando, mas assim, nunca deixei de tomar insulina, nunca deixei de ir nos médicos, nunca deixei de me tratar, de fazer o acompanhamento. Até que chegou a pandemia, e a pandemia, obviamente, mexe muito com a cabeça de todo mundo. Mexeu, acredito que com a cabeça de todo mundo. E eu acabei enchendo um pouco o saco, me cansei e decidi não tomar mais insulina. Porque eu pensei, não vai acontecer nada. Eu já fiquei alguns dias, às vezes, me esqueci de tomar insulina, não vou tomar. E nunca tinha me dado nada. Então eu pensei, eu não tô afim de tomar. E não foi nem falta de ter a insulina. Eu tinha, só que eu tinha preguiça. Eu tinha preguiça de medir, eu tinha preguiça de tomar insulina. E eu fiquei, eu acho que... Nossa, né? A gente não tira férias, né? Sempre, o tempo todo tem que estar atento, exatamente. entrar na rotina, né? Chega uma hora que tem períodos de cansaço mesmo, né? Tem períodos que você cansa mais. Mas é aquela coisa, a gente não pode parar. Não tem como parar, porque a gente pensa também que nunca vai acontecer nada contigo, mas acontece, e foi o que aconteceu comigo. Então, no ano passado, nesse período que eu decidi parar de tomar insulina, eu fiquei, eu acho que uma semana, 10 dias, eu acredito, mais ou menos, sem tomar insulina. Eu tava tão desregrada que eu não consigo nem lembrar quanto tempo eu fiquei sem tomar insulina. Decidi parar de tomar insulina e eu sentia um cansaço muito forte, eu sentia que o meu corpo pedia ajuda, mas eu não conseguia nem me ligar que era do diabetes, que era da minha glicemia,
porque eu estava muito distante do diabetes. O diabetes já era algo assim que era como se a minha vida fosse de uma pessoa que não tivesse diabetes. Eu nem lembrava mais que eu tinha. E até que chegou um dia, um momento, em que eu adoro fazer esporte. E eu fui andar de roller, eu ando de roller. E eu ando de roller todos os dias, normal, adoro, tenho bastante disposição. E naquela semana eu vinha me sentindo cansada. E aí, nesse dia que eu fui andar, eu não consegui andar, porque eu me sentia extremamente ofegante, extremamente cansada. Eu parei no meio da rua, tirei o roller do meu pé, vinha dando de pés descalços até a minha casa, me sentei e eu respirava fundo assim, eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu via que era algo diferente que eu estava sentindo, mas nunca pensei que pudesse ser algum sintoma relacionado ao diabetes descontrolado. Isso foi de manhã. Durante o dia eu passei bem. De noite eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu abdômen. Muito, muito, muito forte. Era tipo uma cólica, só que era muito mais intensa do que cólica. E aí eu decidi, eu estava na praia, e aí eu decidi ir no posto da praia para pelo menos tomar um remédio para aliviar essa dor. E aí assim eu consegui pelo menos dormir bem de madrugada. Fui no posto, a médica que me atendeu disse que poderia ser candidíase, entrou nos assuntos assim de bexiga, nem entrou na questão assim de diabetes também. Ela perguntou se eu tinha algum problema de saúde, eu falei que eu era diabética, mas nem entrou, nem investigou dentro se era algo do tipo. Tomei até um soro assim na veia para aliviar a dor. Deu uma leve aliviada, mas eu continuava com dor. Voltei para casa. E aí, quando eu voltei para casa, só veio água abaixo. Eu não conseguia mais ter consciência. Eu já não conseguia fazer as coisas, assim, ter ação. Eu não enxergava direito nada. Tudo que tinha luz, assim, era muito claro. Me incomodava, assim, luminosidade. Só que eu fui dormir. Já era tarde, já era 1h pouco da manhã, 2 horas. E eu fui dormir. E no dia seguinte, a médica tinha dito para eu voltar no posto para fazer um exame de urina para ver se eu não tinha alguma infecção urinária. E naquela hora que eu fui no posto, de noite, tarde, eles não estavam fazendo exame, por isso que eu tinha que voltar no dia seguinte para fazer. Só que quando chegou o dia seguinte, eu não conseguia me levantar da cama. Eu estava completamente, assim, apática, sem reação nenhuma. Meus pais me chamando e eu não conseguia me mexer. E a partir de então, eu não lembro de absolutamente nada. O que eu sei foi o que a minha família me contou, que eles chamaram o pessoal do posto, eles vieram de ambulância me pegar em casa, e não lembro de mais nada. Isso foi num sábado de manhã, nesse dia que eu fui pro posto de ambulância. Eu só fui acordar no dia seguinte, de noite, no domingo, e eu já estava no hospital, totalmente inconsciente, e aí eu fui diagnosticada com acetoacidose. E quando eu soube disso, eu fiquei, meu Deus, horrorizada, porque para mim isso era uma coisa muito distante que eu jamais iria ter na minha vida. E na minha cabeça, a cetoacidose tu tem só no teu diagnóstico, lá no início. Pois Nunca é, você foi pensei diagnosticada depois. há alguns anos atrasada. Exato! O meu diagnóstico foi 13 anos depois, não foi lá em 2007, é bem isso. Então, eu fiquei bem assustada, porque eu não tinha por onde correr. Eu tive que enfrentar essa situação. Então, eu fiquei 10 dias internada. Todos os meus eletrólitos alteraram no meu organismo. Potássio, bicarbonato, pH do sangue, tudo muito, muito alterado. Eu perdi a consciência, eu fiquei 2 dias inconsciente. Fiquei na UTI, mal. Minha família teve que ficar lá no hospital junto comigo. E foi bem assustador. Foi uma situação extremamente assustadora. Eu não dormia no hospital, eu ficava com os olhos arregalados, só pensava, o que eu fiz? O que eu fiz? Porque depois que eu voltei à consciência, que eu soube o que aconteceu da situação, eu fiquei me culpando muito, porque eu sabia que tudo aquilo tinha acontecido pela minha negligência, pela minha falta de cuidado. Mas eu sei que eu não posso também pesar tanto isso para cima de mim, porque foi um momento que eu vivi. E eu sabia que eu tinha que fazer diferente daquele momento em diante, e foi o que eu fiz. Isso foi em novembro de 2020, e desde então, nunca mais na minha vida eu fico sem insulina. Se eu vejo que tem um pouquinho assim, se tem uma insulina ali que nem foi aberta, e não tem outras de reserva, eu já saí desesperada para procurar outras, porque eu já fico nervosa. Eu penso, meu Deus, não pode faltar insulina, não pode faltar insulina. E é outro tipo de cuidado agora. Mas foi assim, um baita de um aprendizado que eu tive. Eu aprendi da pior forma, que foi na dor mesmo. E digo assim que acontece, é algo que acontece. A gente acha que nunca vai acontecer. Assim como as consequências, daqui a tanto tempo, esse tempo passa e chega. Sim. Então, Eu acho legal você
contar essa experiência, porque pode ser que muita gente também esteja passando por algo parecido, né? E esteja, que nem você estava pensando na época, nunca aconteceu nada comigo, mas que nem você falou, né? Chega uma hora que vem com tudo e que nem você falou, você aprendeu do pior jeito possível, né? Uhum. Mas muito legal mesmo você compartilhar a sua história, acho muito, muito enriquecedor. Não, e eu vou te dizer assim, eu tinha ainda um peso mais forte para mim isso, porque eu sou nutricionista, eu sou formada em nutrição já há 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano, e eu sempre cuidei bem da minha alimentação. Então, naquele ano, assim, não foi nem o problema a alimentação. Eu estava cuidando bem da minha alimentação, o problema realmente foi a falta de insulina. Então, a importância de tu ter que fazer também o tratamento medicamentoso, tomar insulina. Eu estava me alimentando maravilhosamente bem, fazendo exercícios físicos, mas não tomei insulina. Então, isso foi o problema todo, foi o que me causou realmente a cetoacidose. E aí a culpa de não ter tomado insulina, a culpa de ser nutricionista e de saber que como que eu não pensei que eu deveria ter tomado insulina e nunca ter deixado de tratar o diabetes. Então, foi assim, eu precisava de um baque desses assim para realmente dar uma mudada na minha vida. E mudei, realmente, né? Foi assim um diagnóstico, vamos dizer assim. Foi um diagnóstico do diabetes e agora eu tô, graças a Deus, super bem, super cuidada, me cuidando e agora, né, nunca mais. Eu já disse, nunca mais na minha vida eu vou viver o que eu vivi, porque foi assustador e, nossa, tem pessoas que falam, eu já tive 3 vezes cetoacidose e eu fico pensando, como? Eu não julgo de jeito nenhum, não sei as circunstâncias, mas eu fico pensando, para mim é uma situação que eu jamais conseguiria me imaginaria assim vivendo de novo, porque é horrível. Eu tive sorte no meu diagnóstico, eu não tive. Então, acabou que até hoje eu também nunca tive que passar por essa experiência, ainda bem. O que eu queria compartilhar foi algo menos impactante sobre esse altos e baixos. O que aconteceu comigo? Eu fui, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer um estágio fora do Brasil e foi a primeira vez que eu saí de casa, então foi muita mudança de uma vez só. Foi muita mudança, começar, foi um trabalho integral e tudo mais. E, bom, diabetes, antes era uma grande prioridade na minha vida, né? Sempre controlei muito bem. Acho que foi por isso que eu também tomei a iniciativa de criar o canal, de passar o que eu sei sobre diabetes, como eu lido com isso. E acabou que fui para essa experiência, né? Fui fazer uma coisa totalmente diferente, totalmente fora da minha zona de conforto. E a diabetes parou de ser a prioridade da minha vida, assim, eu acho, tá? E meu controle piorou naturalmente ao longo de 2 anos. Não chegou a ficar horrível, não chegou a ficar nada assim alarmante, assim, só uma coisa para eu tentar sempre buscar o melhor. E eu acho que eu acredito que isso passe com todo mundo, esse altos e baixos, esse momentos bons e ruins. E o que eu acredito é que no geral, ao longo dos anos, você tem que tentar manter uma média boa, um equilíbrio bom, que nem você disse. E o engraçado é que eu acho que é legal falar isso, ser bem transparente, porque as coisas, eu comecei a perceber que eu não estava fazendo as coisas que eu pregava aqui no canal, tipo, que eu compartilhava, que são as coisas certas a se fazer. Tipo, o nome do canal Diabetes Precisão veio justamente para incentivar as pessoas a controlarem de forma precisa, assim, tipo, faça a contagem de carboidrato, use uma balança sempre que puder, faça o cálculo das doses de insulina direitinho, aplica antes da refeição para dar tempo da insulina entrar em ação direitinho. E eu comecei a ver que com tanta coisa na minha vida, eu comecei a deixar de fazer essas coisas. É impressionante, não tem como fugir. O resultado vem pior. Quando você deixa de cuidar direito, de forma precisa e tudo mais. E eu acho que o legal é sempre estar buscando isso, sempre estar se observando e buscando esse equilíbrio. Se você está um pouco mais desleixado, lembra, foca e tenta voltar. E nesse momento que tu te desleixou, nesses 2 anos que tu ficou fora, tu tentava fazer algo para melhorar ou tu só deixava, vou deixar assim e não te importava muito? Então, pois é, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é comum. Eu tentava,
melhorar, ou queria melhorar, mas não mudava propriamente. Porque toda mudança é muito difícil, né? Eu acho que leva tempo e tem que ter muita paciência. Então eu tentava mudar algumas coisas, mas depois que eu tentava a mudança, eu olhava para trás e via que eu não estava tentando direito, ou assim, ainda estava sendo desleixado, não estava fazendo... Por exemplo, às vezes eu ia comer alguma coisa, em vez de contar o carboidrato certinho, eu meio que chutava da minha cabeça assim, eu não tô com cabeça para pensar em nada, não tô com cabeça para fazer conta agora, eu só quero comer e fazer outra coisa. Uhum. E eu me vi fazendo isso e não tem como, e assim, e aí depois o resultado dava ruim, e aí eu ficava, nossa, mas por que deu ruim, não sei o quê, e naquela culpa, né, que nem você falou, a gente tem muito disso de culpa, né? Nossa, é um peso que a gente carrega. Pois é, e aí eu acho que é bom ter em mente que quando você está nesse ponto, quando você quer mudar, você tem que saber que vai demorar, porque mudança de hábito demora, né? Tem que ter paciência e Persistência também, né? ter persistente, né? E acho que é questão de foco, assim, sabe? E de hábito mesmo. Então tem que ter paciência e no final, se você buscar isso, eu acredito que vai dar tudo certo, sabe? Também tem que ter em mente que a gente vai ficar bem, tem um momento que a gente vai ficar bem, mas daqui a pouco talvez não fique bem, as coisas podem piorar, né? Então, por exemplo, tu teve esse momento do teu intercâmbio, saiu, tá estabilizado agora, mas daqui a pouco pode ter algum momento que talvez te desregule e tá tudo bem. O que não tá bem é tu fazer disso a tua rotina e te acostumar com isso. Eu acho que é muito difícil a gente viver assim com uma culpa e se culpando por algo. Eu acho que o importante é a gente ter a consciência do porquê de estar acontecendo tal coisa e tentar melhorar, buscar uma melhora, mas também não ficar se culpando de que horror, que tá errado, que não tá certo, que eu sou horrível, porque não. Agora, claro, né? Tu tem que te esforçar para realmente melhorar, porque senão daí fica realmente difícil. E vou te dizer também que é aquela coisa, né? Graças a Deus, tu tá bem, tu não teve nenhuma consequência nem nada. Mas imagina se a gente continua fazendo essas coisas e repetindo, né? Tu estava tomando insulina, então tu não teve um risco de uma cetoacidose. Eu tive a cetoacidose por falta de insulina. Mas e se tu continuasse ali negligenciando a tua glicemia e ao longo dos anos e alguma consequência que a gente ouve tanto falar, porque tu vai perder a visão, porque tu vai ficar tendo que fazer hemodiálise, perder um rim, ou ser amputado. A gente escuta tanto isso e é muito chato a gente ouvir isso. Eu pelo menos, não acho bem desagradável essas consequências do diabetes que a gente tanto escuta, mas que são reais. Então, Sim. realmente, são distantes, mas que elas são reais. Então, parece que nada vai acontecer. Acontecem. Então, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Esses momentos vão acontecer, fazem parte da nossa vida. A nossa cabeça, às vezes, a gente pode fazer tudo super certo. Se a cabeça tá ansiosa, estressada, hormônios desregulam totalmente essa questão de insulina, libera cortisol, que aumenta a questão de insulina. Então, isso tudo altera a nossa glicose. Então, não vai ficar sempre 100%. Mas a gente tem que procurar, pelo menos, manter em equilíbrio, né? Com certeza, nossa, é isso aí. Essa é a mensagem que a gente deixa hoje, né? Sim, esperamos, né, que todo mundo assim, tenha consciência, bastante consciência. Diabetes não é brincadeira, não tem férias. É algo que é para a vida toda, não adianta. A gente cansa, é cansativo. Até hoje eu passei por tudo isso, às vezes tenho vontade de chutar tudo, só a insulina que eu não tenho vontade de chutar, porque assim, a insulina para mim é a minha vida hoje. Eu não vivo sem, eu vivo sem tudo, menos sem insulina. Mas realmente é cansativo, mas a gente não pode nunca parar. O mais importante é não parar, não desistir, persistir sempre, ter foco, como o Bruno falou. Legal. Uma coisa que eu e a Rachel gostar muito era de ler no comentário, se você já passou por algo parecido, compartilhe aí o que está passando na sua vida, a gente vai gostar de ler. É verdade. E, bom, vamos finalizar então. Muito legal a conversa. Muito Achei bom. mesmo. E é isso aí. Até a próxima e um abraço. Obrigada, Bruna. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.